Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos generalizar as regras de derivação através da regra da cadeia. Essa regra é utilizada para qualquer tipo de função, simples ou composta. Barbadinho. Tá? Então vamos ver o que é a regra da cadeia, né? Quando é que a gente utiliza e ver a diferença para as regras simples de derivação. Então até a aula 7 utilizamos as regras de derivação para derivar funções simples. Tá? Mas quando temos funções compostas, essas regras não podem ser utilizadas, pois a função composta é formada por duas ou mais funções, uma dentro da outra. Tá? Então, para derivarmos funções compostas, aí nós utilizamos a chamada regra da cadeia, que é uma das regras mais importantes do cálculo diferencial. Inclusive no cálculo integral, depois vocês vão ver que tem uma técnica de integração, que é por substituição, ela vem da regra da cadeia aqui, ela é usada lá. Então é muito importante essa regra. Tá? Vamos comparar aqui os dois tipos de funções simples e composta para a gente ver logo a diferença aqui. Ó. Vocês entenderem o que a gente vai fazer. Isso aqui são funções simples, ó, que a gente vinha derivando facilmente. Ó. Derivada aqui de 3x mais 4 vai ser só 3, né? Derivada de 3x é 3 e de 4 é 0. Derivada de x2 menos 6x mais 8 vai ser 2x menos 6. Aqui é 0. Derivada de seno de x é cosseno de x. E aqui, raiz de x menos 3x mais ln de x, a única coisa que a gente tem que ajeitar aqui é ficar x na 1 meio. Aí eu derivando fica 1 meio, x na menos 1 meio. Não é isso? Derivada de menos 3x é 3 e a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? Então, o que salta bem aos olhos aqui é que eu sempre tenho em relação a só x, ó, seno de x, raiz de x, né, 3x, ln de x. Tá? Agora, olha a composta, ó. Tá? Vejo que essa f de x é 3x mais 4 na oitava. Tá? Quer dizer, quem está elevado ao expoente é uma função 3x mais 4. Ó, comparando aqui essas duas. Ó. Aqui a f de x é 3x mais 4. Agora essa f de x é 3x mais 4 na oitava. Tá? Então aqui eu tenho uma composição de duas funções. Uma função é o 3x mais 4 e outra é a função potência. Então aqui a gente diz que a função 3x mais 4 está dentro da função potência. Então a função potência é a função de fora e a 3x mais 4 é a função de dentro. A mesma coisa aqui, ó, raiz de 3x mais 8. Tá? Veja que aqui eu só tenho raiz de x. Tá? E aqui tem 3x mais 8 dentro da raiz. Então 3x mais 8 é a função de dentro. E a raiz é outra função, mas que está por fora. E essa raiz vocês vão ver depois que a gente, quando vai derivar uma função desse tipo, a gente vai fazer que nessa aqui. Primeiro vai preparar e levar ao meio. Tá? Então daí vai cair como aquela lá. As coisas básicas não mudam, não vão mudar aqui. Veja aqui eu tenho seno de x só. Agora aqui eu tenho cosseno de 4x2. Então esse 4x2 é a função que está dentro do cosseno. E o cosseno é a função que está por fora. Tá? Aqui eu tenho f de x igual a ln de 2x. Então o 2x está dentro do ln. Aqui eu só tenho ln de x. Ó. Tá? Então essa é a diferença de funções compostas para função simples. Tá? Então a função composta entre as funções f de x e g de x é representada dessa forma, y FOG, tá? FOG, né? F composta com a g. Ou ainda y igual f de g de x. Tá? Veja que f de g, a g está dentro da f. Tá? Então a f é a função, nós vamos simbolizar sempre a f por fora e a g por dentro, dessa forma aqui. Tá? Ou f igual a FOG. Tá? Quando eu digo FOG ou FOG, tá? É f de g, a g está dentro da f. Se eu dissesse GOF, né, GOF, então a f estaria dentro da g. Tá? Essa é a notação aqui. Ou ainda f de x é f de g de x. Tá? Então g é a função de dentro, essa função aqui, que essa notação a gente vê direito, quem é que eu considero por dentro, né? É chamado de argumento. Então sempre a função que está dentro é argumento. E fzinho é a função de fora. Que nem aqui, ó. Tá? A minha g vai ser 3x mais 4, é o argumento. Tá? E o f que está por fora é a potência. Aqui o argumento é 3x mais 8, é a minha g. E a raiz vai ser a função por fora. Aqui a g vai ser 4x2, é o argumento, aqui está dentro. E o cosseno disso aqui vai ser a função por fora. Aqui o 2x vai ser o argumento, aqui está por dentro. O ln é que está por fora. Então essa visão que a gente tem que ter sempre para poder entender como vai usar a regra da cadeia. A gente tem que identificar isso primeiro, quem está dentro, quem está fora, daí para poder usar a regra da cadeia.
Tá? Então, geralmente chamamos o argumento g de x da função de u. Tá? Com isso, nós vamos ter y igual a f de u. Tá? Ou f igual a f de u e u é igual a g de x. Quer dizer, o y, se o y é f de g e eu estou chamando a g de u, então o y vai ser f de u. Tá? Ou fzão de x, ou f de g de x, ó, tá? Ou f de u, sendo que u é g de x. Então, na verdade, eu estou fazendo uma mudança de variável aqui. Eu estou substituindo a função g por uma variável u para simplificar para nós a simbologia e o cálculo. Tá? Então, aqui, se fg for diferenciável e f igual a fog, que for a função composta definida por f de x igual a f de g de x, o g está dentro da f, então f é diferenciável. Tá? Quer dizer, a f composta com g é diferenciável. E a derivada é dada por esse produto aqui, que é a regra da cadeia. Tá? Então, se cada uma f e g são diferenciáveis, a função composta entre elas também é diferenciável. Tá? Quer dizer, existe derivada, e a derivada é dada por essa multiplicação aqui. Tá? Então, a regra da cadeia é um produto de duas derivadas. Ó. Tá? Porque eu tenho duas funções compostas, a f e a g. Se eu tivesse mais compostas, umas três, uma dentro da outra, eu teria mais um produto aqui. Quer dizer, desencadeia um produto de várias funções, né? Onde uma está dentro da outra. Então, o que, que vem aqui? Ó? A derivada da f em relação a g, vezes a derivada da g em relação a x. Tá? Então, como eu estou chamando y de f de u e u é g de x, né, forem funções diferenciáveis, então a gente pode escrever dessa forma. Ó. Y', né, que é o f' de x, ó, vai ser o f' de g, tá? Que é o f' de u. Ó. Tá? O g é u. E g' de x, ou o linha. Então vai ser o f' de u vezes o linha. E u é a nossa g de x. Tá? U é o argumento. É aquela que está dentro da função. Então eu derivo primeiro a função de fora em relação à função que está dentro, sem mexer nela, e multiplico pela derivada da função que está dentro. Essa é a regra da cadeia. Tá? Então deriva primeiro a função de fora em relação à variável u e multiplica pela derivada da função de dentro em relação à variável x. Tá? Uma outra maneira de representar é essa aqui. Ó. É muito usado na física, engenharia e matemática um pouquinho mais avançada, lá em cálculo diferencial. Né? Essa notação é muito usada. Então isso aqui é dy sobre dx igual a dy sobre du vezes du sobre dx. Na verdade isso aqui não são divisões. Tá? Eu não posso simplificar o du com du aqui. Isso aqui são símbolos, notações. Essa notação ela foi criada por um matemático alemão, Leibniz, que foi um dos que criaram o cálculo, inventores do cálculo, junto com Newton. Né? Tá? Então, o que significa isso? Ó? Tá? dy sobre dx aqui ó, indica a derivada da função y em relação à variável x. É isso que ele quer dizer. Eu estou derivando a função y em relação à variável que está dentro dela, que é x. Tá? E dy sobre du ó, indica a derivada da função y em relação à variável u. Tá? E du sobre dx indica a derivada da função u em relação à variável x. Tá? Então é essa notação, a barbadinha. Vamos ver um exemplo. Ó. Calcular a derivada de cada função a seguir. Então y igual a x na terceira menos 8 na 7. Então, como eu já dei as dicas para vocês antes, né, é claro que o argumento aqui é x3 menos 8. Né? Essa vai ser a nossa g de x, ou u. Né? x3 menos 8. Eu vou fazer várias considerações aqui que mais tarde a gente vai diminuir toda essa preparação aqui. Nós vamos fazer quase direto, mas a gente tem que primeiro entender. Tá? Então, g de x é igual à função u, que é x3 menos 8. Tá? Então, se eu vou substituir o x3 menos 8 por u, que é a nossa g por u, tá? Então eu vou ter f em função de u, que é u na 7. Tá? Estou substituindo o x3 menos 8 por u. Se eu colocar u aqui, eu vou ter u na 7. Mas daí a minha função vai ser em função de u. Certo? Agora aqui, se u é x3 menos 8, a derivada de u, quer dizer, g' de x aqui, vai ser derivada de x3 é 3x2, se de menos 8 é 0. Tá? E a derivada aqui, f' de u, ó, é f' de g de x, vai ser f' de u, é 7u na sexta. Né? O 7 passa para frente e diminui no expoente. Tá? Quer dizer, a gente procura substituir por variável u aqui para ficar uma derivada de função simples, ficou aqui, ó, porque eu só tenho u, não tenho uma... Claro que u está escondido o x3 menos 8 dela,
né? Mas isso vai aparecer agora na regra da cadeia, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer? O que é a derivada da minha f de x, aqui, da minha y? Tá? O y é a fusão aqui, tá? Vai ser a derivada da f em relação a g vezes a derivada da g em relação a x. Ou, né, que eu acho mais fácil aqui, identificando lá, né, a derivada da f em relação a u, que é essa aqui, ó, a derivada de u, né, f em relação a u, tá? Que é o f' de g de x, que é isso aqui, ó, vezes u', que é a g' de x, ó, que é a mesma coisa. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Tá? Então, y' vai ser f' de u, que é 7u na sexta, vezes u', que é 3x2. Tá? Então, ó, tá? Então, já substituindo aqui, ó, 7 vezes u, que é x na terceira menos 8 na sexta, vezes u', que é 3x2. Tá? No fim, eu substituo quem eu chamei de u e quem é u'. Tá? Aí eu vou multiplicar o 7 pelo 3, não pode multiplicar o 7 pelos dois de dentro, porque está no expoente 6 ali, né? Então 7 vezes 3x2, né? Isso vai dar 21x2 vezes x3 menos 8 na sexta. Então essa é a derivada da nossa função x3 menos 8 na sétima. Tá? Uma coisa aqui que nós vamos fazer direto depois, ó, você já pode ir acostumando. Vamos tentar pensar, ó, daqui para cá direto. Ó. Vamos comparar o que foi feito. Ó. Veja que primeiro foi derivada a função de fora. Quem é a de fora é a potência. Então, qual é a derivada da potência? Passa o expoente para frente e multiplica pela g, que eu chamei de g. Ó. Não mexe nela pela g, né? E diminui 1 do expoente. Vem a regra da potência. Passa o expoente para frente e diminui o expoente. E vezes a derivada dessa que está aqui dentro, do argumento da g. Derivada de x3 menos 8 é 3x2. Tá? Isso dá para fazer direto aqui também. Tá? A preferência é que se faça direto. Né? A b é o y igual a raiz quadrada de 3x2 menos 2x mais 3. Então a gente já sabe, até pelas derivadas simples, que isso aqui é praticamente o mesmo tipo dessa, só que a gente vai transformar a raiz em potência, né, para derivar. Então eu tenho 3x2 menos 2x mais 3 elevado ao meio. Então ela se torna igual a esta. Ó. Tá? O argumento é o 3x2 menos 2x mais 3. Né? Vou ter u na n aqui, u na 1 meio. Tá? U é 3x2 menos 2x mais 3. Agora eu não vou colocar mais a g. Tá? U' é a derivada de 3x2, que é 6x, menos a derivada de 2x é 2, menos 2, e aqui dá 0. Então, eu já identifico quem é o argumento, quem é a função que está dentro, e já acho a derivada dela. Tá? E quem é a f de u? Né? F de u vai ser essa função na 1 meio, quer dizer, u na 1 meio. E a derivada de u é f' de u. Né? 1 meio passa para frente e diminui 1 no expoente. Tá? E ajeitando isso aqui, fica 1 sobre 2 raiz de u, quer dizer, u na menos 1 meio passa para baixo e já transforma em raiz. Tá? Agora, usando a regra da cadeia, y' é f' de u vezes u'. Ou seja, quem é f' de u? É 1 sobre 2 raiz de u. Tá? E quem é u'? U', tá? Deixei u', não substituí ainda, tá? Porque eu estou deixando a variável u. Então, repeti u'. Agora sim vou substituir. Ó. E a gente sempre tem que substituir para voltar para a variável x. Tá? Então, y' vai ser, tá? Uma vez u' fica u' aqui. Ó. Então, u', que é 6x menos 2 aqui, tá? Sobre 2 raiz de u. 2 raiz de 3x2 menos 2x mais 3. Tá? Então, a derivada está praticamente pronta aqui. Tá? Mas eu vejo aqui o 6 e o 2, aqui dá para colocar o 2 em evidência para simplificar com esse 2, ó. Colocando 2 em evidência, divide a 6x dividido por 2 dá 3x, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Aí eu posso simplificar esse 2. Então, o resultado final, y', 3x menos 1, raiz de 3x2 menos 2x mais 3. Tá? Barbadinha. Tá? Agora aqui, ó, tá? Eu tenho uma tabela aqui para vocês. Ó, tá? A tabela é baseada na regra da cadeia. Tá? Então, sejam u e v funções deriváveis de x, tá? E seja n uma constante. Tá? Então, a diferença dessa tabela para aquela que eu já coloquei é que, em vez de ter x, eu tenho u. Tá? E sempre vai aparecer u'. Tá? Aqui é constante. Ó. Se y é uma constante, a derivada é zero. Agora, y é igual a u na n, potência, sendo que u, tá, é em função de x. Tá? Quer dizer, u é uma função.
que nem a gente já fez. O que é a derivada? Passa o n para frente, n vezes u na n menos 1 vezes o'. Essa é a regra da cadeia. Eu derivei por fora aqui e multiplica pela derivada, que é a função que está por dentro, que é o u. Aqui y igual a constante vezes u. Y' vai ser constante vezes a derivada da u. Quer dizer, eu conservo a constante e multiplico pela derivada da função. Tá? Aqui y igual a u mais ou menos v. O que é a derivada? Vai ser a soma, a diferença da derivada de cada função. Y igual a u vezes v. Regra do produto. O que vai ser? U, v' mais v'. Tá? Ou v' mais uv', tanto faz. É a mesma regra que a gente viu antes. Tá? Só que agora a gente está usando essa notação de u e v. Aqui da divisão, ó, tá? Mesma regra se vocês olharem lá. E notem que nesses tipos de funções que vem agora, sempre tem no final u', ó. Tá? Sempre tem u' ali, ó. Tá? Veja, ó, ln de u. Tá? A derivada de ln de u é 1 sobre u vezes u'. E u' vezes 1 vai ser u' sobre u. Daí eu vou procurar usar sempre essa aqui, ó. Derivada do ln de u é u' sobre u. Veja, se o logaritmo natural, se u for só x, ó, a derivada de x é 1 sobre u, que é x, então fica 1 sobre x. Tá? Por isso que eu digo que essa aqui é mais genérica. Tá? Aqui, derivada do seno de u é u' vezes cosseno de u, ou cosseno de u vezes u', que normalmente a gente passa aqui u' para frente, para não pensar que vai multiplicar pelo esse u, porque aqui não é produto. Tá? Mesma coisa com as outras. Ó. E assim todas as outras. Tá? Então, essa tabela aqui é bom vocês terem sempre em mente, né, ou ter do lado de vocês, né, e tem que fazer bastante exercício para praticamente decorar essa tabela, né, não tem como escapar. Né. Então, barbadinha, né, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o comentário. Nas próximas aulas nós vamos ver então exemplos, né, em resolução de exercícios.